Nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Prestem atenção. Eu, Paulo, afirmo que se vocês deixarem que os circuncidem, então Cristo não tem nenhum valor para vocês. Repito isto mais uma vez para qualquer homem que deixar que o circuncidem, esse homem é obrigado a obedecer a toda a lei. Vocês que querem que Deus os aceite porque obedecem à lei, estão separados de Cristo e não têm a graça de Deus. Mas nós temos a esperança de que Deus nos aceitará. É isso que esperamos pelo poder do Espírito Santo que age por meio da nossa fé. Pois quando estamos unidos com Cristo, não faz nenhuma diferença estar ou não estar circuncidado. O que importa é a fé que age por meio do amor. Vocês estão indo bem. Quem convenceu vocês a deixarem de seguir a verdade? É claro que quem os convenceu não foi Deus, que os chamou. Como dizem por aí, um pouco de fermento fermenta toda a massa. Mas eu ainda tenho confiança em vocês. A nossa união com o Senhor me dá a certeza de que vocês voltarão a pensar da maneira certa. E também tenho certeza de que o homem que está perturbando vocês, seja ele quem for, será castigado por Deus. Porém, meus irmãos, se é verdade que eu continuo a anunciar que a circuncisão é necessária, por que é que sou perseguido? Se eu anunciasse isso, então a minha pregação a respeito da cruz de Cristo não causaria nenhuma dificuldade para vocês. Até aqui a palavra do apóstolo Paulo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão no Espírito Santo esteja com vocês. Nos cultos da reforma do ano que vai iniciar agora, nós vamos ter muitos momentos para celebrar os 200 anos da presença luterana no Brasil. Nós continuamos e permanecemos na tradição de ser luteranos porque esta fé foi trazida para cá pelos imigrantes da Alemanha e, no nosso caso aqui, a maioria da região que hoje é a norte da Alemanha, Polônia, os pomeranos. Então, ser luterano tem a ver com a gente ser, de certo modo, imigrante, descendente de imigrantes que vieram para cá porque lá viviam uma realidade muito difícil, uma realidade em que não havia muita liberdade, eram oprimidos e, por necessidade de sobrevivência, tomaram a decisão de enfrentar isso livremente pela fé, atravessar o mar e vir para o Brasil. Essa história a gente já ouviu muitas vezes, nós conhecemos ela bem. Então, ser luterano tem a ver, primeiramente, no nosso contexto, com a gente ser descendente de alemães, de pomeranos. Isso caracteriza ser luterano. Mas, se a gente for ver a fé luterana, ser luterano é muito mais do que a gente ter essa descendência. Significa a gente crer na liberdade, de que somos, que através de Jesus Cristo a gente é livre para tomar as decisões, livre para vivermos como a gente imagina. Tanto é que na nossa igreja não há regras nem doutrinas que estabelecem como deve ser o nosso comportamento, né? Nós não temos regras que dizem as mulheres têm que se vestir desse jeito, os homens daquele, que a gente não pode beber bebida alcoólica, que a gente não pode fumar. Não há regras que dizem como deve ser o nosso comportamento no nosso dia a dia. A gente é livre para aceitar a palavra de Deus e fazer aquilo que a nossa consciência nos pede a partir desta palavra. Por isso a liberdade é tão importante. Para Lutero também era, tanto é que ele entendia muito bem da liberdade, da sua importância, porque ele se sentia preso
preso a uma ideia de que ele próprio, de algum modo, deveria ajudar Deus a receber a salvação. E ele tinha que fazer alguma coisa. Quando ele lê passagens como essa de Gálatas, ele começa a entender que ele não precisa fazer isso, que Deus, através de Jesus Cristo, nos faz livres. Então, para que era preciso ele infringir a si próprio, se chicotear, para matar o pecado? Não dependia dele. Então a liberdade é algo muito importante. Nós, luteranos, a nossa fé se caracteriza pela liberdade. Mas será que a gente realmente é livre? Lutero entendia que não era completamente livre. O que nos aprisiona? Quais coisas que nos fazem sentir aprisionados, que nos impedem de exercer a liberdade plenamente? Tem muitas coisas, e com elas a gente consegue entender o significado dessa palavra de Jesus. Eu arrumei aqui uma corda, né? O Rogério arrumou para mim. Rogério, então eu vou te pedir para vir aqui me ajudar. Por quê? As muitas coisas que nos aprisionam. Então eu vou pedir para você amarrar minhas mãos para ver como é que vai funcionar isso. Pode amarrar, bem amarrado, para mim não conseguir. Passa primeiro. Passa primeiro. Bem amarrado mesmo. Bem amarrado. Animal, pode amarrar. Isso. Mais uma vez, isso. Eu não consigo tirar. Obrigado, Rogério. Então, as minhas mãos estão presas. Eu não consigo me libertar. Por que eu não consigo? Porque há muitas coisas que impedem a gente de viver a liberdade plenamente. Por exemplo, a gente é muito vaidoso, a gente é muitas vezes egoísta, e essas coisas impedem a gente de ver o mundo como ele é. E o mundo nos oferece muitas coisas que fazem a gente crer que a gente é plenamente livre, mas não é. A violência, por exemplo, a violência no mundo de hoje causa em nós preocupações. Tanto é que a gente fica com medo, e mesmo aqui entre nós a gente começa a construir muros altos para nos proteger. Lá em Santa Maria isso é comum, as pessoas fazem muros bem altos na frente de casa, põem grades. Nas cidades grandes, alarme, todo tipo de coisa para que ninguém vá da sua casa com medo da violência. Então, por aí a gente já tem uma limitação da liberdade. Os nossos medos também, a falta de segurança nos dá medo, as coisas que acontecem à nossa volta dá medo. Às vezes o sofrimento nos traz situações que nos aprisionam. Às vezes a gente perde alguém especial e a gente fica com tanto dor no coração que não consegue nem sair de casa. O luto é difícil. Nós também nos prendemos porque a gente confia que o dinheiro vai nos trazer a verdadeira liberdade. A gente crê que ter muito dinheiro vai fazer a gente ser feliz. Isso nos aprisiona porque faz a gente viver tanto no trabalho, trabalhar e deixar de aproveitar o dinheiro, aquilo que o dinheiro dá. Quem tem muito dinheiro se sente preso àquela fortuna porque tem medo das pessoas virem e roubar o que é dele. Isso também aprisiona. A falta de dinheiro aprisiona, porque a pessoa não tem liberdade, como se diz por aí, que a gente é livre para fazer o que quiser. Ninguém é livre para ir lá agora em Santa Maria e comprar um carro zero. Pode ser que alguém tenha esse dinheiro, a maioria não tem. Às vezes a falta de dinheiro impede as pessoas até mesmo de comprar comida e inúmeras outras coisas na nossa vida limitam a liberdade, e também o próprio pecado que é em nós, né? A nossa vaidade, o nosso egoísmo, que faz com que a gente fique preso a um comportamento que a gente dificilmente consegue mudar por si só. Então essa liberdade que tanto nos caracteriza como luteranos, ela
acontece, mas ela não é plenamente livre. Para que a gente possa ser livre e eu consiga me desamarrar aqui, eu vou tentar, mas não sei se eu vou conseguir. É difícil aqui, do jeito que você fez. Então, eu vou pedir para você me desamarrar, porque sozinho eu não vou conseguir. Não vai dar nada. Isso. Eu precisei de ajuda para ser liberto. Esse sinal de que a gente não se liberta sozinho é aquilo que o apóstolo Paulo procurou demonstrar na sua passagem para as pessoas lá da comunidade, que ninguém se liberta sozinho, que a liberdade é importante, mas porque houve libertação. A gente foi liberto através da palavra de Deus, e essa libertação a gente não consegue viver ela se a gente começa a crer que nós mesmos vamos conseguir. Pois o apóstolo Paulo diz: foi Cristo que nos libertou para sermos realmente livres. Através da graça nós alcançamos essa liberdade. Sim, nós somos aprisionados pela ideia de que a gente pode se soltar sozinho, que depende de nós para nos libertarmos. Algumas das pessoas da comunidade de Gálatas achavam que era preciso circuncidar-se para, com isso, viver a palavra de Deus verdadeira. Nós também, muitas vezes, achamos que é preciso fazer isso ou aquilo, fazer coisas boas, que nós vamos conseguir nós mesmos conduzir a nossa vida, achando que a gente vai fazer as coisas por conta própria e com isso a gente vai viver a liberdade plenamente. O apóstolo Paulo diz que é justamente o contrário. Quando a gente confia nessas coisas, nós abandonamos Jesus Cristo. A fé luterana nos dá a certeza de que é Ele que nos liberta. Ninguém consegue se libertar sozinho. Como aqui eu também precisei de ajuda. A fé neste Deus de amor nos fortalece para compreender também a nossa missão e o que nós vamos fazer com essa liberdade que a gente tem. Essa liberdade que nos é concedida porque fomos libertos e a gente é livre. Livre para vir aqui hoje ao culto, como nós viemos, né? A gente veio aqui porque a gente é livre. Ninguém obrigou vocês a estarem aqui. A gente veio porque queremos participar e ouvir a palavra de Deus. Somos livres e por isso nos tornamos servos. Nos colocamos a serviço do outro. E essa liberdade se coloca também na igreja, na vida de fé e no cuidado às pessoas. Porque somos livres e procuramos através dessa liberdade a felicidade, como Jesus Cristo nos diz, nos colocamos a estar ao lado dos pobres, os pobres financeiros e os pobres de espírito, que sofrem, que choram, que são humilhados, dos que têm sede e fome de justiça. Porque justamente ali onde as pessoas são aprisionadas, a libertação de Jesus se faz sentir ainda mais. Buscar a paz, assim como Jesus nos ensina com as bem-aventuranças, é o melhor caminho para encontrarmos também a plenitude da liberdade e a felicidade. Quando a gente se sente aprisionado, aí justamente a liberdade é tão importante. Por isso ser luterano não é achar que a liberdade só acontece quando eu faço o que é bom para mim. Às vezes a ideia de liberdade está relacionada com o que a gente acha: vou fazer o que eu quiser, eu posso falar o que eu quiser, eu sou livre para dizer o que eu penso, o que eu acho, e isso é viver a liberdade plenamente. Mas justamente o contrário nos diz o apóstolo Paulo, e Lutero entendeu bem. A gente é livre quando justamente a gente é capaz de deixar a nossa própria vontade para ajudar e para viver a vida de fé na igreja. Se a gente se orgulha de ser luterano, nós devemos nos orgulhar, portanto, que hoje nós nos reunimos aqui e ninguém nos obrigou a fazer isso,
ninguém nos obriga a contribuir com a igreja, a gente faz porque o nosso coração nos pede. Ninguém nos obriga a fazer nada, nós somos livres para fazer, para inclusive nos desamarrar das amarras que o mundo nos coloca e de fato viver essa paz, buscar as pessoas, e que nesse tempo que a gente vem agora de celebrar a reforma, os 200 anos luteranos aqui no Brasil, que a gente possa sempre também convidar e acolher as pessoas entre nós. Porque se alguém quer se tornar luterano, a gente nasce luterano e a gente aprende isso em casa, em família. A gente faz por amor. Geralmente as pessoas vêm para a nossa igreja porque se casam com alguém da nossa igreja, então vem por amor. E há muitos outros que também vêm porque gostam do jeito de ser luterano e não recebem nenhum tipo de promessa que vão ter na nossa igreja isso ou aquilo. Elas vêm porque gostam e querem participar do nosso jeito de ser e de viver a palavra de Deus. Que esta liberdade de ser luterano, ser luterana, possa também nos lembrar que o Espírito de Deus sopre sobre cada um de nós, sopre sobre nossas comunidades, o vento do amor, da acolhida, do cuidado, que possamos permanecer livres como igreja para testemunhar o amor, sem nos comprometermos com partidos políticos ou com qualquer outra ideologia que seja, que a gente possa também ser livre para ajudar as pessoas aflitas e que precisam de ajuda, que a gente também tenha a liberdade de consciência para compreender que aqueles que buscam a paz não tem como ficar do lado de ninguém que defende guerra e violência, que continuamente a gente seja livre para vir e participar do culto, da vida de fé, contribuir com a comunidade, porque o nosso Deus nos libertou e por isso a gente é livre para fazer aquilo que o nosso coração nos pede, deixando de lado as amarras que o mundo nos dá, mas somente porque Deus nos libertou primeiro, a gente tem consciência disso e pode nos acolher e vivermos a comunhão em nosso Deus. Que assim o Espírito de Deus possa estar com cada um de nós nesse dia e nos festejos da reforma e na nossa vida como luteranos e luteranas. Amém.